FJU-Doc. Você é a culpada. Eu sou culpada. A culpa é minha. Eu cresci num lar aparentemente estruturado, né, onde os meus pais eles procuravam, de alguma maneira, contribuir para que eu tivesse um futuro saudável, me formasse, fosse uma pessoa de caráter. Mas embora tivesse esse lado, né, meu pai ele brigava muito com a minha mãe, um batia no outro, havia muita agressão física e agressão verbal. Ele batia nela, ela batia nele, ele atirava nela, ela atirava nele. E eu cresci nesse ambiente de agressividade, né? Por conta dessas brigas, por conta desse ambiente agressivo, toda vez que acontecia esse tipo de situação, todos os momentos que eu estava ali por perto, eu ouvia deles a seguinte frase: Juliana, você é culpada. Então ali, desde os 7 anos de idade, vamos assim dizer, eu comecei a alimentar esse sentimento de culpa. Eu comecei a achar realmente que eu era culpada pelos problemas que a minha família vivia. E aí eu transferi esse sentimento de culpa para a minha vida, assim como um todo. Se eu estivesse na escola, se eu estivesse na rua e acontecesse alguma coisa ruim, eu já pensava que aquilo ali era culpa minha. E aí foi quando veio a automutilação, né? Porque naquela altura, né, ali dos 8, 9 anos indo para a adolescência, eu comecei a me sentir tão mal e carregar uma dor que consumia, né, o meu interior. E eu comecei a achar, né, comecei a pensar que transferindo para o meu corpo aquela dor que estava dentro de mim, ela ia ser resolvida. Que na verdade não é o que acontece, né? Toda a pessoa que pensa dessa forma ou que comete o ato da autolesão, ela acha que ela vai transferir para o corpo aquela dor e no final ela acaba ficando com a dor do interior e também a dor do corte. E foi o que aconteceu comigo. E aí foi quando vieram as tentativas de fato de tirar a minha vida, né? A primeira vez eu tentei tirar a vida ingerindo produto químico, a segunda ingerindo veneno de rato e a terceira eu me joguei na frente de um ônibus, tentando aplacar aquela dor e aquele pensamento de que ninguém me amava, de que a minha vida não tinha valor. O meu primeiro contato com a fé foi através da rádio. Sempre à noite, né, todas as vezes que acontecia algum tipo de situação, não conseguia dormir, virava à noite, aquele sentimento de tristeza, uma depressão muito grande, mas à noite era aquele momento que de fato sozinha eu buscava algo que pudesse me preencher ali nas rádios, né? Colocava em rádio que tocava música romântica, rádio que tocava música agitada, e numa dessas procuras eu coloquei na rádio em que eu ouvi uma palavra. Eu comecei a ouvir a programação da rádio da igreja, né? E aquilo ali me ajudava a dormir. E teve um dia, né, que eu saí de casa, fiquei 3 dias fora, e o meu pai, né, me procurou em hospital, IML, minha mãe ficou desesperada, começou a passar mal, aquela confusão em casa por causa do meu sumiço. E quando meu pai me encontrou, ele me bateu na rua, assim, na frente de todo mundo, numa praça bem movimentada, e depois desse episódio em que eu estava bem machucada, meu pai me largou na frente de uma farmácia e falou para eu resolver, né, resolve aí a sua cara, resolve o seu rosto, porque a sua mãe já está quase morrendo de tristeza por causa dessa situação, para você poder aparecer na frente dela. E quando ele me largou ali naquela rua, eu só enxerguei a Igreja Universal, e foi quando eu entrei na igreja numa quarta-feira à noite e ali eu fui recebida por uma obreira e chorando muito, porque eu não aguentava mais carregar aquela tristeza. A obreira, ela se aproximou de mim e falou assim: hoje Deus ele vai começar a mudar a sua vida. E me deu um abraço. E no final daquela reunião, né, eu fui abordada por uma jovem da Força Jovem que me convidou para retornar no dia seguinte, que na altura daquela época, a reunião que hoje nós temos, que é a reunião do Algo a Mais, era na quinta-feira. E aí eu retornei. Fui muito bem recebida, os jovens me acolheram e principalmente, né, além de todo esse acolhimento, eu recebi uma palavra de que a partir daquele dia eu não estaria mais sozinha para lutar contra os meus problemas.
Eu comecei a ir nas reuniões, eu ia todos os dias, mas embora eu fosse todos os dias para a igreja, era como se eu não estivesse ali. Por quê? Porque eu não conseguia ouvir o que o pastor pregava. Então, foi um conflito muito grande. Eu passei ali 3 meses indo nas reuniões, mas sem conseguir ouvir a voz do pastor. Teve um dia que me marcou muito. Eu saí de casa, o trajeto que eu fazia da igreja até em casa era em torno de 30 minutos caminhando, e eu saí de casa para ir para a igreja, e na minha cabeça só vinham pensamentos de desistir, de não continuar buscando, porque não estava valendo a pena. E naquele dia eu tomei uma decisão. Eu tomei uma decisão de ser mais forte do que aqueles pensamentos. E aí eu cheguei na igreja, eu falei, eu não vou sair daqui hoje da mesma maneira que eu tenho saído nesses 3 meses. E aí foi quando eu consegui ouvir o que o pastor pregava. Então, a partir daquele momento, eu parei de mentir, eu abandonei o pecado, de fato e de verdade. Eu tomei uma decisão de colocar Deus acima de tudo. E assim, foi rápido, né? Depois dessa decisão de colocar Deus em primeiro, eu me batizei nas águas e logo em seguida eu passei a focar na busca pelo batismo com o Espírito Santo. E aí, quando a gente foca no batismo com o Espírito Santo, a gente precisa colocar toda a nossa força, e foi o que eu fiz. E depois do batismo nas águas, 15 dias depois, eu recebi o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo veio sobre a minha vida num domingo pela manhã, aquele momento foi um dia assim que ficou marcado, porque eu nunca tinha experimentado de uma alegria como aquela, de uma paz como aquela, e de um momento em que eu me percebi sendo amada de verdade, um amor que eu não tinha conhecido até então. Aí depois de um tempo, né, na fé ali, já servindo a Deus, evangelizando, ganhando almas, veio o chamado para servir a Deus como obreira, e também veio, né, aquela parte em que às vezes a pessoa não valoriza muito, mas precisa-se de uma atenção, porque embora eu estivesse uma pessoa realizada, faltava a vida amorosa. E aí foi quando chegou o Carlos Eduardo na minha vida. Bom, geralmente nós dizemos que quando a vida amorosa vai mal, tudo vai mal. E eu vivi isso na pele, que foi a questão de ter tido um divórcio, mesmo na presença de Deus, por uma escolha errada, por não colocar em prática os ensinamentos que o amor inteligente nos traz. E é aí que a Juliana entra nisso. Em que sentido? É claro, eu me recuperei dessa situação, me libertei, recebi efetivamente o Espírito Santo, me ergui e tive uma transformação de vida após esse episódio traumático que foi esse divórcio, esse relacionamento que terminou, esse casamento que não deu certo. Então, após ter me recuperado, me erguido através da fé, ter visto tudo mudar através dessa entrega no altar, a minha vida, vamos assim dizer, se restabeleceu, se transformou. E uma das coisas que acontece quando a pessoa recebe o Espírito Santo é que, além da paz indescritível que ela recebe, o amor pelas almas aflora e muito. Então comecei a me dedicar, né? Na Força Jovem já era dedicado, mas procurei me dedicar ainda mais e intensificar isso. E na época eu fazia parte do que hoje é o mídia, mas na época se chamava VPR, né? Que era a equipe que é a voz da FJU. Então foi lá que eu conheci Juliana ali, que ela me chamou a atenção pela entrega dela, pela dedicação dela e, sobretudo, pelo amor pelas almas. Mas, como eu tinha dentro de mim a determinação de não errar novamente, eu não saí me entregando, né? E teve um episódio que Juju foi a Israel, e quando ela voltou, ela me deu um abraço e uma estola. Eu costumo dizer que ela fez uma boa cumba, né? Vamos assim dizer. Mas ali nós já estávamos muito próximos, nós nos aproximamos ainda mais. E um determinado momento o Espírito Santo testificou comigo que era ela. E ali seguiu-se essa história construída no altar. É isso que é o diferencial. Quando a pessoa ela prioriza o Espírito Santo, isso é sinal de que ela colocou a vida dela no altar. E quando ela coloca a vida dela no altar e passa a seguir as orientações que o Espírito Santo dá, através do amor inteligente, não tem como ela errar o caminho. E fizemos tudo certinho. E ali nós estabelecemos o nosso matrimônio. E ali nós passamos a experimentar o cumprimento da promessa que afirma que a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. E uma coisa que
fez com que nós tivéssemos cada vez mais afinidade, era o incomum desejo de ajudar o sofrido. E ali a vida econômica estava muito bem, graças a Deus, nós tínhamos prosperidade, a gente tinha tudo. E no auge da minha carreira, vamos assim dizer, veio o chamado para o altar. E uma coisa que eu sempre procuro deixar bem claro quando eu falo desse assunto é que, embora houvesse prosperidade econômica, houvesse condições financeiras, mas eu percebia que havia um propósito maior para a minha vida. E isso ardia muito dentro de mim. Por isso que aquilo que eu fazia profissionalmente, eu percebi que não era, no fundo, aquilo que eu queria fazer, aquilo que o Espírito Santo queria de mim. Porque o Espírito Santo me fez entender que ele queria me fazer, como diz a própria palavra, um pescador de homens, junto com o auxiliador que ele colocou no nosso caminho. E essa é a nossa vida hoje, cumprir esse chamado. Alguns dos meus amigos e tal, até da fé, falam assim, poxa, mas eu nunca imaginei que você ia largar tudo para fazer obra, você nunca falou a esse respeito. E aí, como vai ser? Eu sempre falava para as pessoas, eu creio que quando o Espírito Santo me manda ir a algum lugar, ele vai comigo. Mas quando a pessoa, ela tem dentro dela o desejo ardente, primordialmente de agradar a Deus, mas também de salvar almas, todas as outras situações que ela pode vir a viver, ela vai enfrentar e vai vencer. Porque o nosso desejo de determinação é que nessa missão, nesse objetivo divino que Deus compartilhou conosco de ganhar almas, que é ir até o fim, custe o que custar. E essa foi a melhor escolha que nós fizemos.